julgado recente reconheceu o vínculo trabalhista entre um hospital da cidade de Santos e uma médica. Para você ter uma noção da relevância desse assunto, somente essa médica recebeu uma indenização de mais de R$500 mil. O fato interessante é que o juiz atribuiu a decisão à interpretação de que, para o direito do trabalho, o que importa é a realidade dos fatos e não a formalidade. Ou seja, ele levou em consideração toda a interpretação do caso que lhe leva a ter a certeza da atribuição da sua decisão, de que houve uma enganação na formalização. Então, o que aconteceu é diferente do que estava formalizado. Bem, para entender o caso, você tem que saber que, inicialmente, essa profissional, a médica, ela iniciou o seu vínculo com o hospital através de uma cooperativa. Ela era cooperada dessa cooperativa e a cooperativa, então, prestava serviços para o hospital por intermédio da médica. E logo depois de um tempo de cooperada, ela passou a ser PJ, ou seja, a ter o seu CNPJ direto na prestação de serviços desse hospital. Então, inicialmente pela cooperativa, depois como PJ, essa médica teve a sua vida de 2009 a 2016 nesse hospital. E por decisão do hospital, o vínculo foi encerrado sem que houvesse nenhuma explicação, uma justa causa ou algo que convencesse a médica. Então, a partir daí, a médica entrou com uma ação trabalhista contra o hospital. E o juiz então entendeu que esse vínculo possuía dentro dele o reconhecimento dos 4 requisitos fundamentais para o vínculo de emprego, que são a subordinação, a pessoalidade, a habitualidade e a onerosidade. E é justamente uma falta grave na terceirização, não só de serviços hospitalares, mas qualquer outra. E você, se for trabalhar com uma estrutura terceirizada, tem que prestar atenção, então, nesses 4 pilares. Agora, o fato mais interessante é que o juiz citou uma tal de subordinação estrutural, que nada mais, nada menos é do que um vínculo empregatício entre o prestador de serviço e o tomador, ao qual o tomador do serviço necessita da prestação de serviços para entregar o seu produto final ao seu cliente. E é justamente o que faz um hospital, utiliza-se da mão de obra dos médicos para entregar o seu serviço preponderante aos seus pacientes. E quais foram, para você saber, os fatores decisivos que levaram o juiz a tomar a sua decisão final? Foram 3, basicamente. Em primeiro lugar, existia a regra dentro do hospital, isso era notório e claro para todos, que se um médico faltasse, sem que houvesse um substituto para ele, essa falta poderia ser considerada, era considerada como falta grave e, por causa disso, poderia inclusive levar à rescisão do contrato. Em segundo ponto, é que a médica foi afastada porque um paciente reclamou dos serviços dela. Então, no vulgar, a gente fala que o hospital colocou a médica na geladeira. Então ela deixou de prestar serviços e ela alega que durante esse tempo ela não teve fonte de rendas, ou seja, ficava para o juiz então caracterizado um vínculo aí escancarado. Como é que o hospital podia ter afastado a médica do serviço e mesmo assim ter exigido que ela ficasse na geladeira para o retorno, não é? Esse foi o segundo ponto então da decisão do juiz. E o terceiro é que os pagamentos dos pacientes eram todos feitos ao hospital e não à médica. Bem, com esses 3 pontos, mais os 4 fatores fundamentais do vínculo de emprego, a médica então teve êxito nessa reclamação. E por que isso é importante para todos nós que trabalhamos com a área de medicina? É importante porque houve um erro muito claro do hospital aí ao deixar evidente essas regras
em que, claro, subordinação, exclusividade, afastar a médica, todos os 4 pilares fundamentais. Isso jamais poderia ter sido imposto pelo hospital. Então, o principal erro do hospital foi esse, foi simplesmente deixar de forma formal os 4 pilares fundamentais do vínculo de emprego. O segundo que eu citaria, que não tem a ver com o hospital, é que a partir de 2017, com a nova lei trabalhista, e a nova lei da terceirização, provavelmente esse hospital não cairia nos mesmos erros. Hoje temos uma lei exclusiva direcionada a diferenciar pejotização, que é o que o juiz decidiu, com terceirização. E sabemos já hoje criar as estruturas para que haja uma legítima terceirização na área de saúde. Mas o erro realmente do hospital foi montar uma estrutura escancarada sobre os 4 pilares fundamentais. E esse ponto, então, levou o hospital a se sujeitar a multas trabalhistas e talvez até a uma onerosidade tributária. Para que isso não ocorresse, o que o hospital deveria ter feito era não criar essa exclusividade com a médica e dar liberdade total a ela no seu trabalho de medicina e contratar a médica através de uma empresa de especialização da atividade dela. Essa médica era ginecologista, deveria então contratar uma empresa especializada naquele tipo de cargo, função que ela exercia e que fosse especializada. E de preferência, claro, não uma empresa unipessoal ou a antiga Eireli. E tudo isso somado, claro, a uma contabilidade especializada para o setor da medicina, tanto da médica quanto do hospital, pois ambas as contabilidades têm que uma espelhar a outra na estrutura dos registros contábeis. Isso tudo poderia ter evitado esse pandemônio. Mas, enfim, a partir de agora, nós já sabemos que há a possibilidade de virem outros julgados semelhantes do período até 2016 e de 2016 para frente. Se você tem uma empresa médica e não se adequou à terceirização, a lei da terceirização, preste atenção. Busque se atualizar a estrutura societária da sua empresa para não ter problemas, principalmente os contratantes, ok? Bem, não deixe de seguir o nosso canal no YouTube, onde damos dicas para sua empresa médica e para você que é médico. Agradeço que curta o vídeo, compartilhe e fique atento às nossas publicações. Clica no sininho